está no nosso horário. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Fiquem à vontade. Vamos começar. Hoje o nosso estudo vai ser com um tema bastante interessante. Estamos morrendo. Isso é uma afirmação. O que estamos fazendo dessa vida? Aí é uma reflexão. Né? Quem vai fazer o estudo para nós é a Marisa, que está vindo do lado certo, com todo carinho para fazer o estudo para nós. O tema principal está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, itens 4 a 5, que tem o subtítulo Mandamento Maior. E lá no livro da Esperança, a página que a gente usa como referência é Concessões. Para os próximos estudos, no próximo sábado, dia 26, como podemos ser salvos? Olha que interessante, né? A Jussara que vai trazer o tema para a gente, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer para ser salvo. O Walter disse que está doido por esse estudo aí, né? Porque a salvação é tudo que nós queremos, né? No dia 2 a gente vai falar sobre ser rico é uma grande provação. Depois, por que existem ricos e pobres se Deus é justo e bom? O que é verdadeiramente nosso no dia 16 de junho e no dia 23, qual a importância do dinheiro e do trabalho, né? Lembrando que todos os nossos temas de todos os sábados são sempre focados no Evangelho, para a gente refletir um pouco à luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Tá? E para a gente começar o estudo de hoje, nós temos aí uma página de Emmanuel, adaptada lá do livro Atenção, né? Chamado Notas de Bem Viver. Hoje dá, Ju? Dá. Então a Ju é a nossa leitora de mensagens de todo sábado. Vai lá, Ju. Notas de Bem Viver, Emmanuel. Por maiores sejam os obstáculos, procura doar o melhor de ti, na execução das tarefas que te cabem. Se erraste, recomeça. Se caíres, pense em tua condição de criatura humana. Reajusta as próprias emoções e reergue-te para caminhar adiante. Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que os outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser. Coragem é a força que nasce da nossa própria disposição de aprender e de servir. Não fuja de suas próprias responsabilidades. Dever cumprido é passaporte ao direito que deseja usufruir. Não acredites em felicidade no campo íntimo, sem o teu próprio trabalho para construí-la. Toda realização nobre se levanta na base da perseverança no bem. Compadece-te dos que, porventura, te firam e, ao recordá-los, use de bondade sem ressentimento. Não exijas de ninguém a obrigação de seguir-te os modelos de vida e pensamento. Protege as crianças tanto quanto te seja possível, mas não te tortures ante a escolha dos adultos que esperam de ti o respeito às experiências deles, tanto quanto reclamas o acatamento alheio para com as tuas. Distribui o otimismo e simpatia. Irritação não edifica. Não perca tempo com lamentações inúteis, reconhecendo que há sempre alguém a quem poderes beneficiar com essa ou aquela migalha de apoio e generosidade. Deixa algum sinal de alegria por onde passes. Quando os problemas do cotidiano se tornam difíceis, ao invés de inconformação ou de revolta, usa paciência. Sempre que necessário, se empenhe em ouvir esse ou aquele assunto, com mais atenção para que possas compreender isso ou aquilo com segurança. Lembra-te de que falando ou silenciando, sempre é possível fazer algum bem. Grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida do melhor modo que seja possível, concedendo aos outros o dom de viverem a vida que lhes é própria, como melhor lhes pareça. Vamos passar. Tem cadeira aqui na frente. Tem duas aqui, tem uma aqui. Boa noite. Bom, então, com essa reflexão aí de Emmanuel, né, fazendo a gente analisar um pouquinho a nossa vida, né, e o que fazemos dela, que é o tema principal da noite de hoje, vamos pensar nesse momento em oração, nos ligando às coisas de Deus e nos desligando das coisas
materiais. Nesse momento, no ato de fechar os olhos, abrimos os olhos para a alma, para o espírito, e buscamos dentro de nós a verdadeira necessidade que temos. E essa necessidade que temos, nós colocamos sob a observação de Jesus e pedimos ao Mestre Jesus que nos facilite entender como podemos resolver essas nossas necessidades, nos mantendo no caminho do bem, na busca da paz, da alegria, do perdão. Que essa energia positiva e boa que a gente absorve todas as vezes que nos reunimos para estudar os ensinos de Jesus, penetre em fundo em nossos espíritos e, consequentemente, exale pelo nosso corpo físico e possa distribuir nas nossas casas, nos nossos trabalhos e por onde quer que passemos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que os nossos irmãos que já partiram, estão sem o corpo físico e estão aqui conosco hoje, também sejam envolvidos nas suas necessidades. Por tudo isso, Senhor, é que em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai e Criador, é que iniciamos mais um estudo do Evangelho da noite de hoje, com a graça de Deus. Bom, então só para a gente relembrar, nosso tema hoje é Estamos Morrendo, o que estamos fazendo dessa vida. Eu trouxe aí uma frase de Lucas Martin, né, embora não tenha conseguido confirmar a autoria, né, e em vários lugares está assinado por essa pessoa. Olha que frase interessante. Estamos morrendo lentamente, então só nos resta buscar a felicidade e fazer a coisa certa nesse curto espaço de tempo, porque a eternidade aguarda os nossos espíritos livres. Né? Então, com essa reflexão, eu passo a palavra para a Marisa, que vai estar aqui trazendo estudo para nós. Então, boa noite. Mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui no Sementes de Verdade, para o nosso estudo de hoje. Assunto muitíssimo interessante, né, que nós deveríamos pensar desde o nosso nascimento. E nós, geralmente, Paula, tudo bem? Natasha, tudo bem? Então, nós, geralmente, passamos a vida sem pensar muito na morte, porque ela nos causa um pouco de medo. Né? Falar em morte, geralmente, nos assusta um pouco, né? É normal. Por que é normal assustar um pouco quando se fala de morte? Porque a gente tem medo do que pode acontecer. Né? Medo da morte, medo do depois. Né? Então, aqui está um convite para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Né? O que nós estamos fazendo dessa vida, para que nós não tenhamos medo da morte. Por que esse medo da morte? Né? Então, que nós saibamos que estamos fazendo bem dessa vida aqui, para que o depois para nós seja muito agradável, para que nós não tenhamos medo desse depois. Então, vamos refletir um pouco, né, acerca desse assunto e pensar bem no que nós estamos fazendo dessa vida que Deus nos deu a oportunidade hoje. Então, a morte. O que é mesmo a morte? Para ela assustar assim, um pouco, né? Então, o que é mesmo a morte? A morte, ela assusta, porque quando nós pensamos nela, nos remete a isso, a interrupção definitiva, né? O fim da vida humana, o nunca mais. Então, quando se fala em morte, a gente pensa assim, nossa, acabou, nunca mais. Né? Então, é o fim. Aí, por isso dói, por isso assusta pensar na morte. Antes de pensar, de conhecer a doutrina espírita, em vários momentos em que eu presenciei mortes na minha família, de amigos próximos, e toda vez a gente chorava muito, chorava, assim, parecia que ia morrer junto com a pessoa, né? E aí, por que a gente chorava tanto? Porque a gente pensava assim, nunca mais eu vou ver o fulano, nunca mais eu vou ver a fulana. Então, esse nunca mais ver essa pessoa que você amou, que foi importante para você nessa vida, dói muito. Você pensa, nunca mais vai ver o sorriso dessa pessoa, nunca mais vai conviver com ela, nunca mais vai ter a alegria da presença dela. Então, esse nunca mais assusta muito.
É por isso que muitas vezes a gente evita ainda falar um pouquinho da morte, mesmo tendo conhecimento espírita. E para quem não tem esse conhecimento espírita, fica mais difícil ainda. Muito mais sofrimento. Porque ainda continuam pensando como nós pensávamos antes, né? Que morreu é nunca mais, acabou. Nunca mais vou ver, nunca mais vou falar. Imagina que isso dói muito, né? Você pensar dessa maneira. Aí a doutrina espírita traz esse consolo de que esse nunca mais não existe. Que a morte é só uma passagem. Por mais que doa, que estejamos separados, nós vamos nos encontrar. Talvez no mesmo dia em que a pessoa reencarnou, você já pode ter a oportunidade de vê-la do outro lado, durante o seu sono, no desdobramento. Então esse nunca mais, na doutrina espírita, ele não existe. Né? Graças a Deus nós temos esse consolo. E a morte, ela deve ser natural como é a vida, se nós pensarmos da seguinte maneira: tudo que existe vai acabar. Tudo que nós podemos ver nessa vida material vai acabar um dia. Seja animal, vegetal, vai acabar um dia. Então, tem um autor muito maravilhoso no que ele propôs, no que ele falou sobre a morte, que nós já vamos ver, que é o Gil Vicente. E num dos versos da poesia dele, que eu já vou apresentar, ele diz assim, né, que quanto à morte, e pois tudo a isso vem. Como assim? Tudo vai morrer. Então, é um processo natural. Pensemos nisso. Opa, voltei. Aqui. O Gil Vicente é um dramaturgo português, né, que eu estudei na minha formação literária, e me chamou muita atenção do Gil Vicente o seu epitáfio. Esse aqui é o epitáfio que ele escreveu em vida. Não foi feito para ele, pós-mortem, para homenagear, não. Ele escreveu, antes da sua passagem, esse epitáfio. Está aqui no português dele, mas é facinho de entender. Né? Nossa língua irmã, né? O português de Portugal, um pouquinho arcaico em relação ao nosso, mas dá para entendermos. E aqui ele faz a gente pensar no que nós estamos fazendo com essa vida. Que o nosso futuro é o que ele tem agora, né? Ele no pós-mortem lá. Ele diz assim: o grande juízo esperando, jazo aqui nesta morada, também da vida cansada, descansando. Então lá está o corpo, né, sepultado, aqui a lápide. Pergunta-me, quem fui eu? Atenta bem para mim, porque tal fui como ti, e tal serás como eu. Aí ele já começa a fazer a gente pensar nisso, né? Ele está lá enterrado, vai acabar. Para nós, como acabou para ele. E pois tudo a isto vem, ó leitor do meu conselho, toma-me por teu espelho, olha-me e olha-te bem. Então aí o Gil Vicente faz esse convite para pensar o que foi que você fez na sua vida, o que você está fazendo da sua vida. Porque você vai morrer como eu morri. Gil Vicente teve uma vida, pelo menos para nós que estudamos literatura, maravilhosa. Ele foi o precursor do teatro popular. Ele era uma pessoa da nobreza, tinha fundos, né, tinha dinheiro, mas ele se propunha com outros artistas como ele a levar a cultura para as ruas, para o povo, porque o povo não tinha acesso à leitura, à cultura, não tinha esse tipo de acesso na época dele. Mas ele se propunha a fazer essa caridade, de levar cultura para as pessoas em praças, em feiras na sua época, e muitas vezes ele levava denúncias de coisas que o governo fazia ou que outros faziam, que estavam prejudicando as pessoas comuns da época. Então ele era meio que um herói popular. Tanto que muitas vezes que eles estavam fazendo seus espetáculos, né, tipo Mambembe, né, lá colocavam lá o teatrinho na rua, tudo direitinho, muitas vezes tinham que avisá-los que estava vindo uma milícia, estava passando ali, né, uma fiscalização, eles tinham que fugir para não serem presos. Né? Mas como ele era da nobreza, ele tinha, digamos assim, costas quentes. E o Gil Vicente se dedicou a levar essa arte, essa cultura para a rua. Então, para nós, é como se fosse um herói, né, da literatura. E ele teve essa preocupação até pensando no seu pós-mortem. Como eu posso colaborar? Digamos que ele pensou assim, né? Como eu posso colaborar com quem chegar em frente ao meu túmulo após o meu falecimento? Como eu posso colaborar? E aí ele deixou esse epitáfio, né, que fala assim conosco. Né? Então, ó leitor do meu conselho, olha-me e olha-te bem. Que eu sou como você e você será como eu. Né? Então, que nós pensemos, né, o que estamos fazendo dessa vida, que é o convite, né, da proposta da palestra.
Aí a morte na doutrina dos espíritos, como também falei inicialmente, né, que para nós tem esse consolo de nós pensarmos na morte na doutrina espírita como o fim do corpo. E aqui nós temos, né, desencarnar, que é a morte para nós espíritas, né, então sair da carne, aqui estamos todos em carne, um vendo o outro, com muita facilidade, alguns veem até mais, né, do que os que estão aqui encarnados, mas aqui estamos nós, nos vendo em carne, e essa carne um dia vai morrer, vai deixar de existir. Então nós iremos desencarnar. Esse espírito que tem este corpo, né, ele vai deixar de ocupar esse corpo um dia, vai desencarnar. E aí nós vamos retornar para a verdadeira vida, né, que é a vida espiritual. Voltaremos também para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Que aqui para nós é um estágio, é uma passagem. Nós vamos sempre voltar para a nossa vida verdadeira, que é espiritual. Toda vez nós voltaremos para lá. E aí, mais uma vez, porque tememos a morte, né? Por causa dessa ideia do fim, a dor da separação. E a morte pode ser até um consolo em alguns momentos. Então, em que momentos a morte pode ser um consolo? Quando a pessoa muito doente, está sofrendo muito, pode chegar no ponto até dos familiares pedirem que ela descanse. Aí não fala morra não, né? Que morrer parece que dói. Ai, tomara que minha mãe descanse, tadinha, está sofrendo tanto, tão doente, né? Não tem mais o que fazer. E aí às vezes a gente não fala, tem medo de falar, mas pensa, né? Fala, ah, meu Deus, dá descanso para fulano, está sofrendo tanto. Então, às vezes, a morte pode representar também assim, esse consolo, assim, esse descanso para alguém que esteja muito doente, sofrendo muito. Né? Ela pode representar isso também. E aí, o nosso maior medo, como nós falamos também inicialmente, é do depois. Então, eu tenho medo do que pode me acontecer depois. Né? Então, o que vai acontecer comigo? O que tem depois da morte? Esse mistério, né? Esse medo do que pode nos acontecer do lado de lá. Além, né, da dor de deixar aqui aqueles que nós amamos. Então, o que vai nos acontecer depois? O que nos espera? Para onde eu vou? Né? Então, isso também faz muitas pessoas ficarem desesperadas. Tem gente que você não pode ficar falando de morte perto da pessoa, que a pessoa vai saindo, se benze, né? Se benze, sai de perto, nem suporta ouvir falar em morte. Como se não falar impedisse, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Muito bem. O que nos espera depois da morte é o que nós vamos ter segundo as nossas obras. E é que o Kardec já vem esclarecendo no livro Céu e Inferno, ali dos capítulos 4 até o 7º, ele vai esclarecer o que espera o ser após a morte. Então aí as penas e os gozos futuros que nós teremos, que nós podemos ter, de acordo com nossas obras, nossas ações aqui na Terra. Então nós teremos algo semelhante a um céu, ou nós teremos algo semelhante a um inferno, de acordo com o que nós tivermos feito. Lembrando, enfatizando bem, que na doutrina espírita não tem assim, o céu, lugar bonito, azul, maravilhoso, cheio de anjinhos tocando harpa, não existe isso. Né? Não vai dar. Por que não vai dar? Se existisse um lugar assim, nós não sairíamos de lá mais, né? Iríamos para lá porque fomos bonzinhos, ficamos para sempre lá nesse céu, pulando, sendo felizes junto com os anjinhos. E os nossos parentes que não foram para lá? Como nós iríamos esquecer as pessoas que nós amamos e que não foram para o mesmo lugar que nós? Daria para a gente ser feliz, esquecendo? Teve um filho seu que infelizmente foi por um caminho ruim. E aí você vai todo feliz lá para o céu. E seu filho vai lá para o inferno, para um lugar feio, ruim, né? Que tem coisas fervendo, a ideia que colocam para nós. E seu filho vai ficar lá sofrendo eternamente. E você eternamente no céu. Será que daria para viver em paz desse jeito, ficar eternamente em paz desse jeito? Acho que se fosse essa situação, acho que alguns de nós seriam meio rebeldes e fugiriam do céu, né? Para tentar ajudar, para tentar fazer alguma coisa. Imagine a situação. Deus sabe que isso não daria certo. Por isso não foi assim que ele fez. Por isso não tem esse céu paraíso eterno onde nós ficaremos. Né? Assim como não tem esse inferno eterno também. Independente do mal que nós tenhamos feito na vida, independente do mal, do quanto fomos maus, nós um dia teremos recuperação. Todos nós teremos recuperação. Né? Nada é eterno aqui, nem essa situação infeliz para sempre, né? E nós não vamos querer ficar eternamente lá sem ajudar ninguém, sem fazer o bem a ninguém, num lugar bom. Né? E é um estado de pensamento. Infelizmente, tem gente que já consegue ver inferno na Terra.
está aqui encarnado, vive falando essa palavra, vive falando que vive nessa situação. Tem gente que consegue fazer isso consigo, né? Que se coloca numa situação tão ruim que se sente vivendo um inferno. E se você conversar com a pessoa, parece que até pega em você, né? A pessoa vai falando aquilo que ela pensa, que ela sente, e essa pessoa nutre a energia disso de maneira tão forte que parece realmente que ela está vivendo esse inferno que ela descreve. E a gente pensa, nossa, mas o dia está tão bonito, o céu está tão maravilhoso ali, o sol lá em cima. A pessoa não está vendo nada disso. Ela se coloca numa situação que está vivenciando esse inferno que ela coloca para nós, que ela está sentindo. Assim como tem gente que faz o contrário. Que mesmo vivendo situação ruim, seja de doença, de pobreza, várias situações difíceis, às vezes a pessoa está ali numa situação vivendo na rua, sem nada. E você passa pela pessoa, ela está cantando, às vezes cantando para Deus, louvando. Então essa pessoa, independente do que tem de ruim ao redor dela, ela consegue se ver em paz. E é capaz até de dar palavra de consolo para a gente, que está indo ali bonitinho, trabalhar, todo bravo, porque teve que acordar cedo, mas saiu da cama quentinha. E o coitado está ali, dormindo no chão, em cima do papelão, está cantando, está dando graças a Deus. Lição para nós. Então esse céu e esse inferno que nós encontraremos depois, vai depender das nossas obras. E isso é uma construção mental nossa. Não vai existir lá esse lugar, né? Aqui no norte fica o inferno, ali no sul fica o céu. Não. Não é bem assim que as coisas se dividem. E nós não vamos para esse ou para aquele lugar. Nós é que vamos formar aí, de acordo com a nossa consciência, de acordo com as nossas obras, essa realidade para nós do outro lado. Nós é que criamos isso. Então vamos aproveitar bem a vida, vamos fazer coisas boas, para que nós fiquemos preocupados. Só que aproveitar a vida é uma coisa meio difícil, né? Porque a gente às vezes fica procurando felicidade em coisas materiais. Às vezes nós perdemos o nosso tempo procurando a felicidade em coisas materiais. E aí nós nos comprometemos, acabamos nos perdendo, fazendo um pouco de besteira, digamos assim. Então nós temos situações em que nós queremos encontrar felicidade aqui, porque nós só temos essa vida e nós temos que ser felizes a qualquer custo. Temos que ser felizes. Nos 20, 30, 40, 50, 80 anos que viveremos aqui, nós vamos ter que encontrar felicidade. Porque só tem esse momento, tenho que ser feliz, é agora, não existe depois, né? Então tem que ser feliz agora a qualquer custo. Com esse pensamento, às vezes nós acabamos errando. Nós acabamos errando porque buscamos caminhos ruins para realizar essa felicidade falsa, porque é material. Aí nós tornamos-nos egoístas ou egocêntricos, cometemos desatinos ou loucuras, buscamos consolo e emoções em drogas lícitas ou ilícitas. Então veja bem, às vezes nós acabamos ignorando os outros e a alegria dos outros para realizar a nossa. Já que nós temos que ser felizes agora, nós temos que nos realizar agora, então a gente não pode ficar preocupado com o que o outro está pensando e ajudar o outro. A gente tem que se realizar, porque a gente está aqui para aproveitar a vida. Né? Com essa ideia materialista, é que nós acabamos prejudicando. Então, se vir uma oportunidade boa para o seu companheiro, mas você tem a oportunidade de passar por cima dele e tomar essa chance para você, aí você toma. Porque senão você não vai ser feliz, não vai dar tempo, você tem que fazer alguma coisa. E às vezes, nas dores da vida, nós acabamos desesperados, procurando um consolo falso em medicações, que são as drogas lícitas, né? Procurando um consolo falso em medicações ou consolo falso ainda em drogas mesmo, que vão mexer com os nossos sentidos, vão nos dar a sensação falsa de felicidade, de poder momentâneo, o que pode nos viciar. E aí nós vamos errar mais, vamos nos atrasar na nossa jornada evolutiva. Então, tudo isso é para a gente pensar bem, né, que felicidade material é essa, né, que pode ser muito perigosa para nós, esse aproveitar a vida a qualquer custo. A vida é uma só. Há um certo desespero por tentar ser feliz a qualquer custo. Então, se você pensa nisso, o que nós ouvimos às vezes, vemos colegas que publicam isso, né? Quem tem colegas aí nas redes sociais, ou até na TV, gente importante, falando, olha, a gente tem que ser feliz, que isso aqui é a vida é uma só, a gente tem que aproveitar. E aí muitos irmãozinhos acabam se iludindo com essa ideia
e deixam de lado aquilo que deveriam fazer de mais importante. Exemplo, se tem na vida dessa pessoa alguém que precisa muito da contribuição dela, né, um parente doente, por exemplo, aí essa pessoa fala, eu vou ficar aqui presa a esse meu irmão que está me atrasando, eu vou ser feliz, vou até mudar de estado. Muda até de estado, se puder mudar de país, para não ter envolvimento com aquele irmão que nasceu com você, precisando de você, porque a vida é uma só. Aí você não vai ter tempo de ser feliz, né? Então foge. Isso acontece. Isso pode acontecer. Então nós devemos pensar bem, qual será o propósito de Deus em eu estar nessa situação, para que eu não busque meios errôneos de ser feliz, né? Meios enganosos de ser feliz, seja através de drogas, ou fazendo outras coisas, ou enganando os outros, trapaceando, para me dar bem, para conseguir mais do que os outros. Então que nós temos esse cuidado de pensar bem. Então, se a felicidade não é desse mundo, se eu não vou ser feliz aqui, provavelmente vai ser bem difícil ser bem feliz aqui, bem realizado, que a felicidade vai ser bem relativa, né? Nós teremos momentos melhores, momentos mais difíceis, que é o normal da vida de todo mundo, né? E também não daria para nós só sermos felizes, porque mesmo que na nossa vida está tudo certo, nós nos preocupamos com a vida daqueles que dividem esse mundo conosco. Seja um parente nosso, seja saber que um país está em guerra. Fica difícil você ser muito feliz pensando em países onde estão matando crianças. Então não dá para ser muito feliz. Essa felicidade vai ser sempre relativa, né? Vai ser sempre bem contida. Porque a felicidade não é deste mundo, como nos disse nosso Senhor Jesus Cristo. Explicou bem. E aí diz Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para me libertar. Lê para mim, você que é a leitura oficial. Foi ela que que eu conheço. Por favor. Para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Muito bem, muito obrigada. Então aqui vem Jesus nos fazer esse esclarecimento, né, que o reino dele não é desse mundo. Porque se fosse, haveria aqui a justiça, haveria o amor reinaria em todas as situações. Porque nós sabemos que Jesus amou bondade. Então, se o reino dele fosse o planeta Terra, aqui nós não veríamos as coisas ruins que vemos, com certeza. E aí o nosso consolo é saber que se nós não conseguimos ainda ser felizes aqui, nós não conseguimos simplesmente nos desligar dos problemas, das tristezas, senão as nossas, a do nosso próximo, que nós sofremos com o sofrimento do próximo também, é porque não é a Terra esse lugar onde nós vamos encontrar a felicidade plena. Daí que não devemos sair por aí desesperados, tentando realizar a qualquer custo essa felicidade, que vai ser material e vai nos prejudicar, né? Então vem Jesus e nos diz isso. Aqui, o pretório era a sala, né, do pretor, no caso aqui o Pilatos é o pretor, é um tipo de governante, e aí nesta sala ele fazia julgamentos locais, de assuntos mais polêmicos, geralmente. Aí Jesus foi levado lá pelos judeus, né, para esse interrogatório, porque eles queriam que Jesus dissesse na frente de Pilatos que ele era o rei, e não o rei de Roma, mas ele era o rei, né? Então, para desafiar, para que Jesus fosse já preso ali, punido. E Jesus, na sua inteligência e a máxima sabedoria, né, deu a melhor resposta que Pilatos poderia ouvir. E não foi prejudicado por isso. A reencarnação, a vida. Né? Então, para que nós estamos aqui? Para que nós nascemos? Né? Por que estamos reencarnados? Né? Qual é o propósito dessa vida? O que nós estamos fazendo dela? Qual é o propósito dela? Aí os espíritos nos esclarecem. Então aqui, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E aí nós paramos para refletir um pouquinho sobre isso.
Então, nós reencarnamos com esse objetivo, de evoluir, de nos melhorar. Então, quando nós combinamos de vir para cá, lá na erraticidade, no planejamento da nossa vida, que nós ajudamos no planejamento dessa reencarnação, ajudamos. Provavelmente nós pedimos para ter em nossa vida o pior que nós achamos que temos, falar, mas eu não devo ter pedido isso, não é possível que eu pedi esse irmão, não é possível que eu pedi esse patrão aí. Né? Pedimos. Né? Principalmente aquilo que a gente acha pior na nossa vida, foi o que nós mais pedimos. Né? Então, como viram que a gente tinha condições de superar, de conviver bem com isso que nós tínhamos lá, que tínhamos pedido, né? Nos mandaram nessa situação. Para quê? Para que nós aprendamos nessa diversidade, em meio a esse problema, viver bem, superar e amar, chegar ao ponto de amar. Amar esse patrão que persegue, esse vizinho que parece que nasceu para te prejudicar, né? Essa esposa que não te compreende, esse esposo que é um pesadelo, e assim por diante. Esse filho que parece que só nasceu para dar trabalho. Com tudo isso, nós viemos com tudo isso, que nós fizemos esse acordo, porque nós achamos que tínhamos condições já de aprender nessa diversidade a amar, a perdoar, a evoluir diante dessas pessoas, diante dessas situações. Nós achamos que já tínhamos condições, por isso estamos aqui. A nossa vida, o principal objetivo dela é esse, é a nossa evolução, como dizem aqui os nossos irmãos espíritos, para que nós conseguíssemos essa evolução. E eles terminam com essa perguntinha, né? Onde estaria a justiça de Deus se não fosse a reencarnação? Né? Acho que muitos de nós ainda talvez nos perguntemos, ou tenhamos nos perguntado antes de chegar na doutrina espírita, e talvez tenha sido esse motivo de nós buscarmos consolo e compreensão nessa doutrina, essa perguntinha, mas quanta justiça? Onde está Deus? Né? Por que Deus deixa que aconteça isso? Por que Deus deixa que aconteça aquilo? E aí muitos questionamentos na nossa mente. Só a reencarnação vai explicar esses porquês. Então, todo mal que nós vemos, ele é uma ação, ele é uma reação de uma ação que nós tivemos antes. Então, todo mal que nós vemos acontecer com nossos irmãos, eles vão ser explicados pela reencarnação. Porque nada de ruim nos acontece se não estiver previamente programado para acontecer. Que nós tenhamos acordado que acontecesse. Mas eu não pedi para ter um câncer. Será que você não pediu para ter esse câncer? Será que você não disse que era só sofrendo assim uma doença tão agressiva que você ia conseguir se melhorar? Será que não foi você mesmo que pediu? Né? E será que mesmo que você não tenha pedido, você não causou essa lesão no seu perispírito? E agora que você está reencarnado, isso voltou à tona? E talvez até, né, alguns irmãos acabam causando esse tipo de lesão no seu corpo nessa vida mesmo. Às vezes, por substâncias que ingerimos nessa vida, acabamos lesando o nosso corpo e formando uma doença como essa, ou outras. Que as nossas doenças, né, elas começam lá, espírito, perispírito, e vem para esse corpo. Né? Então, se não foi nessa vida, foi um pouco antes. Né? Então, tá tudo assim, na justiça de Deus, não tem nada errado. Se aquela pedra caiu na cabeça do cara que passou antes de você, é porque era para ele, não era para você. Então, mesmo que você tivesse passado na frente, não ia cair em cima de você, ia cair só quando ele passasse. Porque era assim que estava programado. Né? Que às vezes a gente fala, nossa, eu acabei de passar lá, aí o outro passou, foi assaltado, coitado. Podia ter sido eu, mas não era para ser você. Se fosse, você teria sido assaltado sim. Não ia ter saído, não. Né? Era o colega, naquele dia era aquele irmão que ia ser assaltado e não você. Então, a justiça de Deus, ela não falha em nenhum aspecto. Nada de ruim que nos aconteça, a gente não pode dizer assim, Deus estava cochilando, Deus não viu a hora que aconteceu. Isso não acontece. Né? Tudo é visto. Tudo que é permitido que nos aconteça tem um propósito maior. Ainda que nós ainda não consigamos entender, mas tem um propósito maior. E aí a gente tem que buscar a resposta, é isso que a gente faz sempre. Né? Porque nós não estamos aqui só para aceitar o que é dito. Nós estamos aqui para entender e buscar. Então, uma das maravilhas da doutrina espírita é que nós não temos que simplesmente aceitar a palavra. Né? Falar assim, mas falou lá na igreja, então eu tenho que aceitar. Não posso discutir, não posso duvidar porque o padre falou, o pastor falou, não. Aqui, independente de quem falou, você pode sim questionar, pode buscar mais, pode tentar entender melhor. Claro, é fé raciocinada. Você vai ser responsável pelo seu conhecimento e pelo que você fez com ele.
Então não adianta dizer só, porque a Marisa falou naquela palestra, não vai adiantar jogar culpa em mim, não. Não, não. Cada um de nós vai responder por si. Certo? A reencarnação, a vida, coisa linda, maravilhosa. Continuando aqui. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Então, em uma vida só, não dá pra gente resgatar tudo que a gente precisa. Não dá. Né? Que nós somos grandes devedores. Imagine que nós, assim, fizemos várias coisas ruins, em cada vida a gente vai só descontando um pouquinho, só um pouquinho de cada vez, pequenas parcelas. Porque Deus é misericordioso. E Ele sabe que se jogasse tudo em cima de nós de uma vez, a gente não ia conseguir ficar em pé. Então, o Pai amado, misericordioso, permite que nós possamos resgatar todos os nossos débitos, mas aos poucos, pequenas parcelas, né? Uma coisinha de cada vez. Certo? Então, em uma reencarnação, é difícil conseguir essa perfeição, conseguir superar tudo. E aí, se nós não conseguirmos, o que acontece? Aí os espíritos nos respondem. Como é que nós vamos conseguir nos depurar se a gente não conseguir uma vida só? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, nós vamos tentar de novo, e de novo, e de novo, até que nós consigamos. E às vezes nós falhamos na mesma coisa. Isso acontece também. Às vezes nós falhamos na mesma coisa. Então, vamos supor assim, que nós nascemos, tivemos uma mãe muito tirana, que nos perseguia, parece que aquela mãe não amava a gente, perseguia, atrasava a nossa vida, não deixava a gente fazer nada que a gente queria. Horrível essa mãe, a gente se afasta dessa mãe, vai para bem longe dela. Vai morar em outro estado, outro país, bem longe da mãe, né? A mãe morre, nem vem no enterro, me livrei. Tá bom. Aí, numa nova encarnação, essa sua mãe pode ser uma filha sua? Olha que belezinha. Né? Aí você não vai ter como deixar a sua filhinha para trás. É mais difícil do que deixar a mamãe para trás. Né? Assim como é mais difícil. No caso, deixar uma esposa para trás é muito mais fácil. Deixar um filho, geralmente, a gente não faz isso. Tem até gente que faz. Mas, em geral, nós não fazemos isso. Aí você vai aprender a amar essa sua mãe aí, na figura da sua filha. Numa nova existência. Isso pode acontecer. Né? Por quê? Porque nós vamos ter sempre a oportunidade de melhorar, de amar, de não ver os defeitos da pessoa. O que acontece conosco? Nós acabamos não amando como nós deveríamos, porque nós achamos que a pessoa tem muito defeito, faz muita coisa errada. Não que nós não façamos, a gente até sabe que a gente faz coisa errada, mas a gente acha que o erro do outro é pior. Né? Muitas vezes a gente acha isso. Ah, mas a fulana é insuportável, ela faz tal coisa, o fulano é insuportável, ele faz tal coisa. Talvez você faça até coisa parecida, né? Mas no outro é pior. E aí, quando nós aprendemos a amar essa pessoa, nós paramos de ficar preocupados com o erro da pessoa, com o que ela faz de tão errado. Assim como nós fazemos com os nossos filhos e queremos que os outros façam também. Então, com o filho, geralmente, a gente compreende o erro, passa a mão na cabeça e dá uma nova oportunidade. Geralmente é isso que nós fazemos com os nossos filhos. E nós nem achamos que foi tão errado assim que o nosso filho fez. Ah, mas o seu filho fez tal coisa. Não, mas não foi com essa intenção que ele fez. E nós damos justificativas, nós tentamos fazer os outros verem aquele que nós amamos com os nossos olhos. Porque nós amamos muito. Nós vamos chegar nesse ponto de amar muito a todo mundo, não só os nossos filhos, a ponto de não ver os erros dessa maneira, porque nós vamos amar mais. Né? O nosso amor será superior a qualquer falha que o outro tem. Nós vamos buscar ver só o lado positivo. Vamos chegar nesse ponto. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, lá do outro lado, nós vamos nos programar, nós vamos entender o que fizemos de errado, vamos pedir uma nova oportunidade, vamos esperar até que alguém queira nos receber, né? Alguém ligado a nós ou não, que queira nos receber, nos dar a oportunidade da reencarnação, depois de todo esse preparo. Aí nós vamos voltar para cá, vamos tentar essa nova vida. Por quê? Só aqui é que nós aprendemos de verdade. Eu cresci ouvindo os antigos falarem, né? Aqui se faz, aqui se paga. Né? Acho que todo mundo já ouviu isso em vários momentos da sua vida. Aí a gente pensa, isso é coisa de gente velha. Coisa de gente velha? Isso é verdade, né? Agora, na doutrina espírita, nós sabemos que isso é verdade. Por que isso é uma verdade? Porque, do outro lado,
Por mais que você tenha consciência, que você fique bom, fique orando por aqueles que você deixou aqui na terra, tente ajudar, né, com vibrações, com tudo, por aqueles que você deixou aqui na terra, não vai superar o mal que você fez a eles. Nenhum bem que você deseja para eles do outro lado vai superar. Como que você vai superar esse mal que você fez a eles? Estando com eles de novo. Reencarnação. Convivendo no mesmo lar de novo. Passando por situações semelhantes. Para que você aprenda a amar, para que você perdoe. Então não tem jeito da gente ficar do outro lado e se achar, né, e se sentir bem, falar, eu quero ficar aqui, que eu estou me sentindo bem, eu sei onde eu errei, não quero mais fazer mal, vou ficar aqui só orando. Não, não vai, não. Você vai ter que voltar para a lida. Né? Não tem como você vencer a batalha se você não estiver em campo, vai ter que ir para campo. Né? É a reencarnação nos dá essa oportunidade. E a caridade? Né? Então, o nosso grande veículo para atingir o nosso objetivo. Né, a caridade. Aqui, nesse livro, Paulo Estevão, que os espíritas geralmente estudam, né, ou quem está bastante tempo na doutrina espírita, busca estudar, conhecer esse livro, que ele é bem citado. Então, esse livro traz para nós a vida do Paulo de Tarso. O Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, de perseguidor dos cristãos, a maior testemunha de Jesus Cristo. Né? Então, o Paulo de Tarso, ele dá essa virada, né? Ele traz esse exemplo maravilhoso de vida, de fé em Jesus, de divulgação do cristianismo. E o Paulo, ele vai trazer para a gente uma fala que compromete, às vezes, a igreja. Que na época em que ele conheceu, ele se dedicou, né, se entregou ao cristianismo, após ele ter o encontro dele com Jesus, lá na estrada de Damasco, né, como nós já ouvimos vários relatos, ele se dedicou, então, à divulgação do cristianismo, ao amor aos cristãos, a colocar o cristianismo em prática. E aí ele, quando está mais estabelecido, ele foi junto com os apóstolos, tentar trabalhar com os apóstolos de Jesus, na Casa do Caminho. Então, o que era a Casa do Caminho? Os apóstolos entenderam que eles tinham que fazer o bem ao próximo, que era a vontade de Jesus, o ensinamento de Jesus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante, ele coloca até semelhante ou igual a esse. Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí os apóstolos se organizaram e estruturaram a Casa do Caminho. Aí quem lê o livro lembra disso, né? Eles acolheram todos aqueles que estavam jogados na sociedade, todos aqueles que não tinham amparo material, e aí davam também conhecimento espiritual, que era o ensinamento cristão. E o Paulo disse naquela época, né, uma vez estruturada a Igreja de Jesus, que fora da igreja não há salvação. Então ele disse, e isso está lá no livro também, para quem leu vai lembrar, fora da igreja não há salvação. Aí isso cria um impasse entre as religiões. Que veio o catolicismo e fala assim, Jesus falou que fora da igreja não há salvação, porque a igreja é a católica. Porque Pedro foi o primeiro papa católico. Quem foi católico, né, já estudou isso, sabe disso, né, como eu fui também. Aí a gente ouve isso lá. Né? Então eu falo assim, espera aí, então se fora da igreja não há salvação... Então, se eu não sou da igreja católica, eu vou para o inferno. Acabou tudo. Para tudo. Certo? E aí vem o Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá para quem quiser ler quando chegar em casa. Paulo, no capítulo 15, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em espírito, vem Paulo de Tarso e coloca para nós, né, que fora da verdade não há salvação. Fora da verdade. E não fora da igreja. Como se ele teve aí a intenção de se corrigir. Porque a igreja, né, deu aí um pouco de contradição, muita contradição. Tem gente discutindo isso, escrevendo livro sobre isso até hoje. Muita contradição. Né? E aí vem o Paulo e fala, fora da verdade não há salvação. E aí os espíritas vêm e falam, fora da caridade não há salvação. Né? Então vamos entender aí, o fora da verdade não há salvação. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou bem claro. Né? Que Ele é a verdade. Né? Jesus Cristo deixou isso bem claro. Então, Paulo, perfeito. Fora da verdade não há salvação. A verdade é Jesus Cristo, então eu vou nos ensinamentos de Jesus, que eu terei salvação. Eu sigo Jesus, os seus ensinamentos, e eu tenho salvação. Né? E aí, nós vamos colocar aqui, né, no pensamento espírita do Kardec, fora da caridade não há salvação. Porque não dá para você amar Jesus Cristo e não fazer o bem. Foi o que os apóstolos entenderam quando eles fizeram a Casa do Caminho, que está lá exemplificado no livro. Então não tem como falar, eu amo Jesus Cristo, mas não vai fazer o bem.
não vai auxiliar o próximo que está caído, né? Não vai ajudar em tudo que você puder. Porque se você só fala que ama Jesus, fica ajoelhado adorando Jesus, falando bem de Jesus o dia inteiro, ouvindo música, cantando para Jesus, mas e as obras, meu filho? Como é que fica? Né? E como é que vai ficar lá o seu céu ou inferno segundo as suas obras? Que daqui a pouco a gente passa para o outro lado, e aí? Ah, mas eu adorava Jesus, ficava lá de joelhos adorando Jesus, mas o que você fez para mostrar que você adorava Jesus? Como foi que você exemplificou isso? É o fora da caridade, não há salvação. Caridade é amor em ação. E fora dela não vai ter salvação. Né? A salvação de quê? Ah, então assim, eu estou num lugar errado, Jesus vai me salvar como se estivesse me afogando? Não é nesse aspecto, não. A salvação de si mesmo, do mal que há em você, sendo substituído pelo bem. Né? Você mesmo. É uma relação nossa, íntima nossa. Substituir o mal que há dentro de nós pelo bem. Os nossos vícios por virtudes. A salvação de si mesmo. E aí, servir ao próximo, né? Aqui, Jesus coloca para nós, né? Que antes, Jesus teve vários momentos em que ele pôde pregar em templos. Vários, porque ele era judeu de nascimento. E havia nos templos judaicos um momento em que qualquer um podia pedir a palavra. Qualquer um fosse judeu, né? Nascido, tradição judaica, podia pedir a palavra. Então, Jesus, sabedor disso, ele foi em vários templos, sempre que ele pôde, e ele pregou ali a sua verdade, né? Da verdade do amor, o caminho da paz, da igualdade entre os homens. E em vários momentos Jesus fez isso. E nesse momento aqui, que ele teve a oportunidade, né? Ele colocou que ele sabia que já tinha dito antes, que olho por olho, dente por dente. Estava lá na lei de Moisés, né? Anteriormente, né? Como nós já ouvimos falar da lei de Talião. Então, se alguém te fazia um mal, você podia pagar essa pessoa com o mesmo mal que ela te fez. Isso era permitido na lei. Estava lá na lei, para colocar um pouco de juízo nas pessoas. Então, se você matou meu filho, eu posso matar o seu filho. Se você roubou a minha galinha, eu posso roubar a sua galinha. E assim por diante. Né? Então, podia pagar na mesma moeda, digamos assim, o mal que lhe era feito. Você não tinha que perdoar. Aí Jesus veio e falou assim, mas todo mundo age dessa maneira. E ele pede para nós que nós não pensemos mais assim, que não seja mais assim. Né? Então, que nós sejamos capazes de pagar o mal com o bem. Ele coloca isso para nós. Sejamos capazes de pagar o mal com o bem. Porque assim todo mundo age. Ele coloca, agem assim os gentios, todos agem assim. Ou seja, todos os piores pecadores podem agir dessa maneira. Mas nós, que queremos um mundo de amor, temos que agir diferente. Colocou Jesus Cristo. Aí ele fala para a gente orar por quem nos persegue, né, assim, amar, e assim vai. Mudou tudo. Para os judeus da época, isso foi um crime terrível, né? Se pudesse, teriam já crucificado Jesus naquele exato momento. Para ele não falar mais essas coisas, essas blasfêmias, né? Na ideia de Jesus. Então, o mestre nos fez esse convite. Por quê? Porque fazer igual a todo mundo é fácil. A pessoa te xingou, você xinga também. A pessoa te bateu, você bate também. Agora, ele fala ainda pra gente assim, se alguém te pedir, seja quem for que te pediu algo a você, sirva essa pessoa. Aí ele fala, se você é o inimigo, você não precisa servir. Não foi isso que ele falou, não. Né? Ele não falou isso. Ele falou, ama o próximo, mas se o próximo é bandido, não precisa amar. Não está escrito, não. Certo? Então, esse é o diferencial de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o amor sobre todas as coisas. Né? Não é para ficar julgando, não é para ficar parado julgando o próximo. É para você tentar compreender e amar acima de tudo. Assim dá para ser feliz, mesmo na terra. Conseguindo amar sobre tudo. Dá para ser feliz. E fazer concessões, né, que está a parte aí, que o Birajara colocou para nós, esse livro maravilhoso, né, em que o Emmanuel traz para nós, convida-nos a algumas reflexões e fazer concessões. Né? Foi o que Jesus falou ali, tem um exemplo aqui, o Emmanuel colocando para nós. Então, o que é fazer uma concessão? É conceder algo a alguém, é ceder algo a alguém. Deixar, por exemplo, que a pessoa esteja certa de vez em quando, que para nós é muito difícil. No convívio, né, a gente percebe que é muito difícil deixar que a pessoa tenha razão. Às vezes a gente discute por causa de nada, né? Uma bobeirinha, depois amanhã você nem lembra porque estava discutindo, mas só para não deixar o outro ter razão, às vezes você discute, acaba fazendo uma briga, né? Isso é do ser humano, por causa do nosso orgulho.
A gente quer ter razão sempre. Por mais que a gente vigie o orgulho, às vezes nós nos pegamos nessas situações em que nós estamos brigando para ter razão. Então, deixe que o outro tenha razão às vezes, né? Conceda ao outro a oportunidade de estar certo de vez em quando, né? E dê a ele o que você mais puder, né? Em tudo que você puder servir, independente de quem é esse outro, como nós já falamos. E aqui nesse livro, ele coloca, né? Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que lhe emprestes. Então, às vezes a gente corre do vizinho, sabe que o vizinho vai pedir alguma coisa, né? Escolhe. Se ela souber, se ela achar que eu não estou em casa, ela vai embora, né? Pode acontecer isso com a gente. Mas veja bem, talvez essa oportunidade de emprestar para essa pessoa que veio nos pedir, seja o momento da gente fazer amizade e ver essa pessoa diferente. Porque às vezes nós não gostamos muito das pessoas, temos uma certa aversão a alguém, porque nós não tivemos ainda a oportunidade de conviver com aquela pessoa, de passar um momento com aquela pessoa, de ter uma experiência com ela. Se você não teve ainda essa oportunidade, como é que você vai saber que não gosta mesmo? Não gosta por quê? Se você não se dá essa oportunidade. Às vezes emprestando alguém, acompanhando alguém, né, como Jesus falou, se a pessoa te chamar para andar 1 quilômetro, anda 2. Né, vai junto com essa pessoa. Né, então, às vezes, nesses momentos, é que nós quebramos algumas barreiras, algumas lembranças ruins, algumas dívidas de vidas passadas. É a oportunidade. Claro, mas aquela pessoa não tem nada a ver com a minha vida. Por isso mesmo. Às vezes parece uma pessoa distante, né, que veio, do nada apareceu e te pediu. Se você puder, pode servir, pode doar o que a pessoa pediu, sirva. Né? Se você pode, ela chegou em você. Ela não chegou no que estava do seu lado. Então isso deve ter um propósito. Né? Então, se você puder, sirva naquilo que você puder ajudar. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade, não há salvação. Então, nós não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo, porque Deus é amor. Então, se nós não estamos amando, né, se nós não estamos ajudando alguém, auxiliando de alguma maneira, perdoando quando possível, e quando não é possível também, se esforce, tente, busque um caminho para esse perdão, porque é assim que nós amamos a Deus. Um exemplo bem simples, todo mundo aqui, né, talvez todo mundo tenha irmãos, então vejamos, para os nossos pais, quando nós nos damos bem com os nossos irmãos, é uma felicidade, porque muitos irmãos brigam por tudo, por nada também. Né? Quem tem mais de um filho, quem teve mais de um irmão sabe que a gente briga por tudo e por nada. A gente briga porque a mãe gosta mais do outro, porque o pai deu uma coisa pro outro, não deu pra gente. A gente briga por tudo. Aí quando nós estamos nos dando bem com o nosso irmão, esse irmão aí de casa, material, ali pequenininhos ou já adolescentes, os nossos pais ficam felizes. Eles contam para os outros assim, nossa, a minha filha mais velha cuida tanto do meu filho mais novo. Dá gosto de ver, precisa ver o amor que tem entre os dois. Estão sempre brincando juntos, um cuida do outro, né? Um fala bem do outro. Olha, isso é uma felicidade para os pais. Quem é pai sabe, né? De você ter filhos que se cuidam, que se gostam, um que quer o bem do outro. Para nós, pais materiais, isso é maravilhoso? Imagine para Deus. Então, se você ama a Deus, encontre uma maneira de agradá-lo, para exemplificar esse amor. Igual quando a gente está interessado em alguém, né? E aí a gente faz um monte de coisinha boa para agradar a pessoa, né? Até conseguir ficar com essa pessoa, a gente vai fazendo um monte de coisa para agradar. Né? Até conseguir namorar, até conseguir casar. Aí a gente até muda a atitude, se puder muda até de religião, né? Para ficar com a pessoa. Porque a gente gosta daquela pessoa que está com ela. A mesma coisa para estar com Deus. Né? São pequenas mudanças, pequenos sacrifícios que nós podemos fazer. Né, para a gente conseguir pôr esse amor de Deus na nossa vida. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas o outro veio aqui, te ofendeu, xingou você de algumas coisas e você não perdoa? Como assim você perdoa, ama a Deus sobre todas as coisas, se porque o seu amigo aqui, esse vizinho, esse irmão, esse parente, te ofendeu com palavras, discordou de você, te ofendeu com palavras, você não consegue perdoar? Às vezes a pessoa morreu, está lá no caixão, você está lembrando que a pessoa falou para você há 30 anos atrás? Como é isso? Né? Aí o nosso esforço para que isso não aconteça.
o nosso esforço para que esse amor que nós temos por Deus, que nós queremos ter, apareça em todas as nossas ações, em tudo que nós fazemos. Vai ser facinho? Já vamos conseguir? Eu vou sair daqui hoje com esse pensamento, não vou ter mais ódio de ninguém, vou me dar bem com todo mundo. Facinho, né? Amanhã a gente já consegue colocar tudo isso em prática? Não, é por isso que tem a reencarnação. Nós vamos aos poucos. Nós vamos primeiro ter a consciência. E a partir da consciência, nós colocamos em prática. Vamos pensar sobre isso e vamos ver como nós podemos realizar no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas, são recursos de que te aproprias na terra, com permissão do Senhor, para investi-los na construção da própria felicidade. Então, tudo o que nos acontece, tudo o que nós temos, todas as nossas facilidades, todas as nossas capacidades, todos os nossos bens, tudo isso é para o nosso aprimoramento, é para o nosso adiantamento. Sejam coisas boas, coisas que nós achamos ruins, tudo isso é para a nossa melhora, é para a nossa evolução. Foi permitido por Deus, para o nosso adiantamento. Então, aí aprendamos a fazer essas concessões, de pensar um pouco melhor, para ver o que eu posso ceder de mim. É esse perdão que eu tenho que dar? É essa compreensão que eu posso dar maior? Posso dar essa compreensão para essa vizinha, para essa colega de trabalho chata? É o quê? O que eu posso fazer? Aí é bem particular, é bem de cada um de nós. O entendimento e aí colocar isso em prática. Lembrando, né, a parábola dos talentos, para nós não ficarmos parados, reclamando do que nós não temos. Que nós coloquemos em prática o que nós temos, o que nós podemos fazer, o que nós podemos doar, o que há de melhor em nós, possamos oferecer ao outro. Né? Então, eu não ficar reclamando, mas se Deus tivesse me dado dinheiro, se Deus tivesse me feito mais alto, mais bonito, mais magro, mais gordo. Então Deus errou quando fez você? Será que se você fosse rico, você seria bom como você acha que seria? Não é? Então, vamos pensar em colocar em prática o que nós temos. Né? O que eu posso pôr em prática, é o que eu possuo hoje. Os talentos que Deus me ofertou nessa vida. Né? E não pensar no que nós poderíamos ter. Mas se eu tivesse nascido na Inglaterra, seria diferente. Eu teria um coração britânico, né, de ouro. Será? E aí o homem de bem, para nos lembrar, então quem puder, leia em casa esse capítulo do homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos coloca ali, exemplos de como deve agir esse homem de bem na Terra. Quais os caracteres do homem de bem, esse homem de bem que nós queremos ser. Não é nos isolando que nós vamos atingir uma vida boa, aproveitar bem a vida. Não é nos isolando das pessoas, né, assim... Aí eu não vou me envolver com tal parente, não vou me envolver com tal pessoa, não vou em tal lugar, porque eu não posso me envolver com essas pessoas que vão me irritar, que vão me fazer mal. Então, para eu não arrumar mais encrenca, eu fico dentro de casa, aqui fechadinho, escondidinho. Não é bem assim. O Evangelho ali nos coloca que o homem de bem deve viver como o homem do seu tempo. Deve fazer as coisas convencionais da sociedade, normalmente. O que ele tem que tomar o cuidado é para não se contaminar com ações ruins, de maneira alguma. E colocar sempre em prática a sua boa moral. Né, os bons ensinamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então aqui ele nos dá bastante ideia. Eu tirei só um aqui do Caracteres do Homem de Bem, né, que ele aponta ali para nós, a letra A consciência de si mesmo. Então, que nós tenhamos consciência das nossas falhas, das nossas limitações, e a partir dessa consciência, que nós sejamos capazes de agir com cuidado, para não nos prejudicar, para não prejudicar o outro. Então eu sei que se eu me colocar em uma certa situação, eu vou errar. Então eu vou tomar cuidado para não me colocar nessa certa situação. Exemplo, se eu for no bar, eu vou beber, então eu não vou ao bar. Fácil. Né? Então se eu ficar perto do meu irmão e ele fuma, eu estou tentando parar de fumar, eu vou fumar. Então não fique. Enquanto você não venceu esse desejo, não fica perto. Então, a gente vai aprendendo a se policiar, para que a gente erre menos. Então, tenha consciência de quem você é, quem você é hoje, em que você está errando hoje. E aí, a partir desse momento, pense no que você pode melhorar. E aí, cada um de nós se coloca nesse exercício.
E encerrando, um conselho aqui, né, do Chico, o que devemos fazer dessa vida, né, para encerrar. Nós temos ali essa mensagem, tem aí a mensagem escrita, o Birajara está fazendo o favor de distribuir. Né? Então, que a vida física é uma escola abençoada é insofismável, inquestionável. Mas, se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Então, aqui ele fala pra gente, para que você está na Terra? Olha lá, o nosso aprendizado, a escola, essa grande escola, a Terra, essa grande escola maravilhosa, na qual Deus nos permitiu essa matrícula desse ano aqui. Se não der certo, a gente repete e volta, até a gente aprender. Fazer o quê, né? Ainda bem que Deus vai nos dar essa oportunidade. Agora, quanto menos nós precisarmos repetir, melhor para nós, mais feliz para nós. Então, aproveitemos bem essa vida, né, a caminho da nossa evolução, da nossa superação. Graças a Deus. É isso hoje. Obrigado, Maria. Bom, gente, foi bastante